Olá, juventude e violência. Este é o tema do STJ Cidadão desta semana. O Brasil conta atualmente com a maior população de jovens da história, cerca de 51 milhões entre 14 e 29 anos. Um potencial produtivo para o país, se as previsões não fossem tão alarmantes. De acordo com os dados do Mapa da Violência de 2013, do Centro de Estudos Latino-Americanos, a violência entre os jovens brasileiros aumentou nos últimos 30 anos. O crescimento do número de homicídios chega a mais de 300%. Na década de 80, esse percentual era de cerca de 30%. Você vai saber como vivem esses jovens, o que fazem e o que pensam do futuro. Para a ministra do STJ, Eliana Calmon, falta ocupação para eles. No programa, você vai conhecer o outro lado, os jovens que são vítimas da violência e ainda a juventude que tem acesso à educação, saúde e aos bens de consumo. Tudo isso você confere agora no STJ Cidadão. Eles vivem em grupo, roubam, traficam, matam. Para alguns especialistas no assunto, tudo começa com o uso de drogas. Para outros, o problema está na falta de atividade. Mas afinal, o que leva esses adolescentes a cometerem tantos crimes? É o que você confere agora na reportagem de Gabriela Faria. Assaltar é fácil, traficar é fácil, tudo fácil pra nós. Eu sei, pra nós o crime é diversão, né? Uma vida simples, sei lá, boa demais. Estudar pra mim é a mesma coisa que estar na cadeia. Fui roubar o carro, o cara reagiu e atirei nele. Primeiro é Deus, depois é matar os caras. Depois matou primeiro, o resto é fácil. Os depoimentos chocam, representam uma realidade cruel. Nos últimos 12 anos, o número de crimes cometidos por adolescentes aumentou 80%. Subiu de 8 mil em 2000 para mais de 14 mil em 2012. Os olhos ainda enchem de lágrimas, mesmo depois de 13 anos. Uma ferida que não tem cura é dor de mãe. Andréia perdeu o filho de 4 anos. Ele morreu às 2 horas da tarde dentro da garagem de casa, vítima de um tiroteio entre adolescentes. A sensação que eu tive, assim, as pessoas falam que não, mas a sensação que eu tive é que ele estava caindo de câmera lenta. Não sei se foi o meu apavoramento, não sei se foi a minha agonia de ter visto. Ele caía assim, como se ele estivesse caindo em câmera lenta, caindo. Aí eu catei ele. Quando eu catei ele, eu corri para dentro de casa. Quando eu cheguei na porta da sala, que eu olhei, tinha um buraco, como se fosse uma queimadura de cigarro na testa dele. Ficaram a dor e o sentimento de impunidade. Esse negócio de menor, né? O menor não pagar pelo crime que faz. Que isso, que absurdo. Aí todo menor vai matar, vai roubar, vai fazer o que eles querem e não vai ter nada. Chega lá, é igual quando eu fiquei sabendo que esse rapaz, ele não estava preso, que ele foi preso. Aconteceu, parece na segunda, o que aconteceu com meu filho foi na segunda, parece que eles pegaram ele numa quarta, quando foi na sexta-feira, deram saidão para ele visitar os pais, os parentes. E Andréia não está sozinha. Só no Distrito Federal, por exemplo, nos últimos 6 meses, 257 adolescentes com idade entre 14 e 17 anos cometeram assassinato. E isso quer dizer que os nossos jovens matam mais de uma pessoa por dia. Nós estamos aqui com a Lauriana Coelho Gomes, ela é psicóloga, especialista em análise do comportamento. Nós a convidamos para vir aqui ao estúdio do STJ para a gente poder assistir a entrevista, doutora, que nós fizemos aí com 4 adolescentes com idade entre 14 e 17 anos e a gente ouvir o que eles têm a dizer. Vamos ouvir? Nós vamos conversar agora com esse grupo de adolescentes. Eles têm idade entre 15 e 17 anos e eles já fazem parte de uma facção criminosa. Esse comando, ele existe há mais de 20 anos. Como é que foi isso? Como é que foi entrar num grupo criminoso? Bem jovem mesmo, já mais ou menos com 13 anos a gente começou na vida do crime, usando drogas.
Depois fomos caindo pros assaltos, sem dinheiro, é difícil demais, mas dá indo do jeito que dá. Trabalhador e não tem nada, né? A gente tem que roubar mesmo, pra ver se consegue alguma coisa. É desse jeito mesmo. Tem muitas armas, droga, mulheres, ostentação, nós tem tudo que nós quer. Geralmente vai começando na maconha, depois quer ir pra um pó, aí quer tomar um rupinol, usar um lança, curtir uns frevos, aí desse jeito. Só o que eu usei até hoje foi lança, maconha, escama, só isso mesmo. Não é nós que tá escolhendo essa vida, não. Doutora, a gente escutou eles dizerem muito sobre essa questão da droga, né? Que eles conseguem droga fácil, que começaram por causa da droga. Essa questão de o jovem no crime está muito ligado mesmo com essa questão de droga fácil, da facilidade de usar? Bom, é interessante nesse pedaço, né, a gente perceber que o que leva, né? Existe um misto de fatores que levam os jovens a isso. Primeira coisa que a gente tem que pensar é numa desestrutura familiar, né, em que, por vezes, na desestrutura familiar está presente a violência ou a omissão. Então, o jovem, né, ou a criança, quando né, nasce, a porta de entrada para o mundo de uma pessoa é a família. Então, se dentro de casa, na família, a pessoa, a criança, o jovem, vê violência, sofre violência, ele assume isso como um padrão de relacionamento, um padrão de comportamento. Então, quando ele vai se relacionar fora do seio familiar, ele reproduz esse padrão que ele aprendeu. A fragilidade do atual sistema de proteção social, a má qualidade dos ensinos fundamental e médio e a falta de iniciativas e programas governamentais para o atendimento de menores, tanto os que estão em situação de risco como os já inseridos no mundo do crime, são outros fatores que podem contribuir para o envolvimento de menores em crimes e delitos. Em primeiro lugar, falta de ocupação. Falta de emprego, falta de escola, falta de incentivo, uma escola que esteja à altura. Porque muitas vezes tem um grupo escolar que tem uma professora pífia, a professora não vai lá, aquele instrumental que é dado na escola não é atrativo e há a evasão escolar. Então, a falta de ocupação do jovem é uma coisa penosa. Um levantamento feito pelo Conselho Nacional do Ministério Público revelou que as instituições de internação de menores infratores são réplicas de prisões brasileiras com altos índices de superlotação e insalubridade. Cabem nas unidades de todo o país pouco mais de 15 mil adolescentes, mas hoje são mais de 18 mil reclusos, uma superlotação de 19%. A repetição de crimes graves cometidos por adolescentes tem sido objeto de ampla discussão na sociedade brasileira e está levando muitos estudiosos e representantes do governo a repensarem sobre o Código Penal, que estabeleceu lá em 1940 a maioridade penal a partir dos 18 anos. 70 anos depois, a idade mínima para que o brasileiro responda por um crime na justiça virou tema de discussão no Congresso Nacional. Nós temos o exemplo de outros países, né? Os países mais evoluídos adotam a maioridade penal bem antes do que o nosso país. E nós temos que aproveitar os bons exemplos, né? É evidente que se nós reduzirmos a maioridade penal, não estaremos solucionando todos os problemas, mas certamente estaremos desestimulando a prática do crime entre os adolescentes. Embora tramite no Congresso Nacional há mais de 20 anos uma proposta de emenda à Constituição para alterar o artigo 228 e reduzir a maioridade penal para 16 anos, o promotor de justiça Renato Varalda acredita que isso vai ser um retrocesso para os direitos da criança e do adolescente. Se nós não tivermos um aperfeiçoamento das políticas voltadas para a infância e juventude, eu não acredito que vá haver redução da prática de ato infracional e também não acredito que a redução da idade penal vá contribuir, pelo contrário, vai ser um retrocesso à redução da idade penal.
Nessa vida aí, ou é cadeia ou é caixão. Daquele jeito. E daqui a pouco, os jovens que morrem vítimas da violência. Até já. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. A violência entre os jovens vem aumentando nos últimos 30 anos. A cada 3 pessoas que morrem por armas de fogo no Brasil, 2 são jovens. As famílias que perderam seus filhos para a violência é o que você confere agora, na reportagem de Larissa Trevisan. 7 de abril de 2011. Era para ser uma quinta-feira como outra qualquer. As aulas na Escola Municipal Tasso da Silveira, no bairro de Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro, tinham começado às 7h30, como de costume. Com o pretexto de que iria dar uma palestra, o ex-aluno da escola, Wellington Menezes de Oliveira, de 23 anos, foi até o primeiro andar e matou, a tiros, 12 jovens com idades entre 12 e 15 anos. Hoje, Larissa, nós temos, não é só eu, como eu falei lá, não é só a minha família que foi destruída. Tem mais de 500 famílias destruídas pela mão do bandido, né? Todo dia uma família Todo dia uma família destruída. É verdade, seu José. Estamos perdendo uma parcela significativa dos nossos jovens para a violência. Isso pode ser visto diariamente. O Mapa da Violência 2013, desenvolvido pelo Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos, aponta que a principal causa de morte entre os jovens é, de longe, o homicídio por armas de fogo. Se não fosse tanta arma no nosso país, não existia tanto crime. Porque o cara para sair com um negão desse aqui na mão é ruim, hein? Agora com arma na mão ele vira um bicho. A pesquisa mostra ainda que em 2010, mais de 22 mil vítimas desse tipo de violência tinham entre 15 e 29 anos. O mesmo levantamento indica que os jovens representam 67% das vítimas de armas de fogo no país. Ou seja, a cada 3 mortos por tiros no Brasil, 2 são jovens. O Jean era um deles. O Jean foi mais ou menos assim, era um rapaz muito bom, estudante, trabalhador, honesto, que foi tudo que eu ensinei pro meu filho, né? Respeitar, isso é isso. Com 8 dias que ele se apresentou no exército, ele foi assassinado pela mão do adolescente de 15 anos. Quantos anos você já tinha? Tinha 18 anos e 3 meses. Prova de que violência só gera violência e que cada vez mais os jovens são os protagonistas dessas histórias. Isso porque, segundo especialistas, uma grande parcela da população com idades entre 15 e 29 anos está carente de apoio familiar e não encontra suporte do Estado. É aí que a dona Amparo entra nessa história. Quando eu cheguei em Santa Maria, a situação foi pior. Aqui os jovens não estudavam. Eles não iam para a escola, porque diziam que a escola era ruim. E era um lugar muito feio. Um certo dia, 2 mulheres me chamaram para ir ver 2 jovens mortos. Aí eu fui. Quando eu vi, fiquei apavorada. E uma das mães desse jovem era uma dessas mulheres de Ceilândia, que eu trabalhava com elas lá. E ela me pediu para fazer alguma coisa. Eu falei, não posso fazer nada, estão mortos. Aí ela disse, não, faça, por quem está vivo. Eu comecei a fazer, comecei a chamar os meninos para ler. Daí eles começaram a cobrar, dona Amparo, eu quero fazer futebol. Não sei nem como é que faz futebol.
Não sei treinar. Arrumei um treinador e abri a escolinha de futebol. Ô, Giovanni, vira. É pouquinho você, A Dona Amparo é coordenadora da Associação Atlética de Santa Maria, que hoje atende mais de 320 crianças e adolescentes. É um trabalho de prevenção contra as drogas, para que esses meninos, no futuro, sejam cidadãos do bem, não drogados. Hoje funciona futebol, é o carro-chefe, né? Karatê, depois, kickbox, que é outra modalidade, e o hip-hop, que é dança do ventre. Foi aqui na associação que a gente encontrou a dona Raimunda, que é mãe do Thalisson, de 8 anos, e que há 2 anos pratica futebol aqui na associação. Dona Raimunda, o que é para a senhora ter um centro como esse pertinho de casa? É muito bom, assim, para as crianças, porque elas, né, elas participam, assim, dos campeonatos, elas se interessam, assim. Aí o momento que estão aqui, a gente fica um pouco despreocupada, né? Já é um espaço que a gente despreocupa, porque às vezes eles podem ficar na rua, né? Esse momento, de vez de estar aqui, estão na rua, aprendendo outras coisas, né? E estando aqui, é muito bom, assim. Além dos jovens, a associação atende também os familiares. Na instituição, eles são capacitados com cursos de reciclagem, pintura em tecido, alfabetização de jovens e adultos, corte e costura e informática. Porque os pais e os avós? Porque com o estudo da própria associação, nós descobrimos que o problema não está só nas crianças, está nos pais e nos avós. Aí o que acontece? Os avós, eles fazem a alfabetização, cuidam dos netos durante o dia para os pais trabalhar e à noite eles vêm para cá estudar. E as mães, nós fazemos para o curso de cabeleireiro, manicure, pintura em tecido, para que essas mães tenham uma profissão dentro de casa, para não ter que sair para trabalhar fora e deixar os meninos. Mais de 6 mil jovens já passaram pela instituição, mas nem todos tiveram um final feliz. São 100 fotos e a minoria que foram para as drogas. Eu identifico aqui 4 alunos que foram para as drogas e já morreram assassinados. Na contramão das estatísticas está também o Provítima, um programa de assistência multidisciplinar a vítimas e familiares de violência que atua no Distrito Federal há 3 anos e que já fez mais de 5 mil atendimentos. Elas chegam principalmente por meio dos boletins de ocorrência, que nós, através de uma parceria com a Polícia Civil, oferecemos esse atendimento, fazemos uma análise desses BOs e oferecemos esse atendimento em loco. A equipe multidisciplinar, composta de advogado, psicólogo e assistente social, vai até a residência da família e faz aquele primeiro acolhimento. O acompanhamento psicológico é assim, o carro-chefe, né? O que elas veem de maior necessidade para essas vítimas e esses familiares é o atendimento psicológico. Com esse suporte psicológico, elas têm condições de voltar, depois de um tempo, às suas atividades próximas do normal, né? A trabalho, estudo, continuidade na família, após esse atendimento. Elas ficam muito gratas e surpresas, inclusive, né? Porque é uma coisa inovadora que o governo do Distrito Federal oferece para a população. Estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostram que em 2010 o país gastou mais de 200 bilhões de reais com a violência, mas esse valor não inclui os prejuízos que a dor, o sofrimento e o medo provocam onde há violência. Eu tenho dia que eu me sinto assim, com aquela depressão, aquela coisa, eu fico a noite toda debaixo do bloco, para cima e para baixo, perdo o sono. Depois vou tentar esquecer, não vai. Aí eu tento arrumar alguma coisa para fazer, para disfarçar aquilo. Derrubo guarda-roupa, eu derrubo a roupa, derrubo tudo, eu retiro tudo. Só para tirar aquele pensamento. Acabou. Nós não temos mais aquela alegria, não temos aquela satisfação de fazer aquele almoço, fazer aquela coisa. Não temos mais. Infelizmente, não podemos voltar no tempo para trazer os milhares de Jeans que perdem a vida a cada ano no país. Acabar com a violência, principalmente entre os jovens, vai depender da nossa capacidade de inserir esses adolescentes na sociedade e transformar agressores em cidadãos. O desafio é grande, mas é preciso enfrentá-lo. E no próximo bloco, o perfil do jovem brasileiro. Eu volto já.
curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Quem é o jovem brasileiro? A educação, a família. Ele vota, trabalha, tem acesso a cada vez mais informações e sabe o que quer. Confira na reportagem de Judite Aragão. Você sabia que no Brasil existem cerca de 51 milhões de jovens entre 15 e 29 anos? A gente representa 1/4 da população e também 1/3 do eleitorado. Para você conhecer um pouquinho mais sobre essa juventude, a gente veio até uma universidade de Brasília para conversar e entender o que acontece com ela. Vamos começar aqui com a Fernanda. Fernanda, você sabia que a gente representa 1/3 do eleitorado? O que isso significa para você? Acho que eu nem imaginava. Assim, a gente tem aquela sensação de que quando a gente crescer, quando a gente ficar mais velho, a gente vai mudar o ambiente que a gente vive. E quando a gente escuta uma informação dessa, a gente percebe que dá para mudar agora e não é difícil. E o que influencia esse jovem? Cada vez mais eu vejo que a mídia tem um poder forte sobre o jovem. No poder de compra, como vai se vestir, o que comprar, o que assistir na TV, o que ouvir. A mídia tem o seu poder, entendeu? Entendi, Eduardo. Mas como criar um senso crítico e não se deixar levar tão facilmente? Estudar, ter acesso à informação, conhecimento, e a partir desse momento você fazer um julgamento de tudo que é certo e errado e aí tentar ajudar. Ajudar por ajudar, sem nenhum conhecimento, acho que também não faz parte da mudança do Brasil. É verdade. E para ajudar a mudar, os jovens precisam se mexer. A Gabriela conta que já está fazendo a parte dela. É um trote solidário, a gente realiza todo semestre. No primeiro semestre a gente foi até 2 instituições que trabalham com crianças carentes, levamos brinquedos, livros, alimentos e também fomos doar sangue, levamos um grupo aqui da UNB. A ONG High School é formada por universitários que visitam escolas e batem papo com alunos de uma forma divertida. Saudade, eu te amo, A ideia é resgatar valores que parecem ter se perdido na sociedade. A gente acredita no potencial das nossas palavras. Nós acreditamos que o que nós viemos dizer aqui para vocês pode realmente deixar marcas na vida de vocês. Os alunos interagem e trocam experiências. Ficou grávida de mim e me abandonou, não quis me criar, porque ela se envolvia com drogas e tal. E me abandonou. Meu pai me pegou para criar e minha mãe ela era do interior. Ela veio para Brasília fazer a faculdade. Ela não tinha muito dinheiro, era uma pessoa humilde. Ela largou tudo da vida dela, dos sonhos dela, da carreira dela, para ela poder me criar. Passou por cima da família do meu pai, que era uma família bem rígida, porque eles não são daqui. E ela me criou como minha mãe. Ela me ensinou tudo que eu sei, sempre fez tudo por mim. E eu tenho muito orgulho de ser filha dela. O projeto High School, ele está alçando voos por conta de que os jovens, eles têm uma carência de valores, né? Valores como integridade, como transcendência, como amor, eles estão na sociedade, só que eles não estão sendo relevados. E são os valores que ajudaram na construção do nosso mundo, né? O objetivo é sensibilizar os jovens e deixar marcas positivas. Atitudes simples, mas que fazem a diferença. Você pensa em desistir, você pensa em parar a sua vida, porque nessas horas vem tudo em cima de você, você pensa que você não vai conseguir. Aí, tipo, uma simples palestra como essa te incentiva muito, entendeu? Te incentiva a você ver que
você consegue, que você vai poder continuar. Aprendi que a gente tem que valorizar a vida, valorizar a escola enquanto é tempo, né? Fez a gente refletir bastante. Ainda não tinha levado em conta o quanto que meu irmão é importante para mim. E eu estou refletindo isso agora. Por outro lado, há dados que preocupam. Segundo o censo de 2010, pouco mais da metade dos jovens trabalham. Desses, só 36% estão em sala de aula e mais de 1/3 não conseguiu concluir os estudos. E esse é o grande problema estratégico do Brasil. O Brasil vive um momento explosivo de crescimento econômico, de muitas potencialidades, mas falta mão de obra, falta inteligência preparada para poder fazer com que esse projeto se torne uma realidade. E, no entanto, nós temos 51 milhões de jovens. O que está acontecendo? Por que essa defasagem existe? Tantos milhões de jovens e tão pouco aproveitamento, tão pouca capacidade de aproveitar a inteligência juvenil, de preparar a juventude para ser uma força que transforme esse país de um amontoado de gente numa verdadeira nação. O Brasil não vai ser uma nação se não investir no jovem. Uma conquista dos jovens foi o Estatuto da Juventude. Sancionado em agosto deste ano, ele define os princípios e diretrizes para a implementação de políticas públicas para este público, como o direito ao território, educação, trabalho. Mas a secretária nacional da Juventude, Severine Macedo, diz que ainda há muito o que fazer. Jovem é um sujeito de direitos, traz um conjunto de especificidades e singularidades, ele é marcado também pelas desigualdades. Ainda são os piores indicadores de informalidade, alta rotatividade ou precarização no mercado de trabalho são agregados aos jovens, especialmente os jovens, as mulheres. O estágio é uma atividade que permite conciliar os estudos com o trabalho. Segundo a Associação Brasileira de Estágios, há cerca de 1 milhão de vagas no país. Uma delas já foi conquistada pela Maíse, aqui no Tribunal da Cidadania. E olha que ela ainda está no ensino médio. Há pouco mais de 6 meses, na Coordenadoria de Memória e Cultura, apresenta o STJ aos visitantes. Ali no meio senta o presidente da casa e nas cadeiras do lado sentam as maiores autoridades confirmadas. Nas meias luas vão sentando os ministros alternadamente. Lá na ponta senta o ministro mais antigo da casa. Antes de ter entrado aqui, eu procurei fazer estágio em outros lugares, mas só que eles nunca me davam oportunidade porque eu não tinha experiência. E aqui eles me deram essa oportunidade, eu estou aprendendo muito. E assim, eu estou me sentindo, quando eu sair daqui, eu sinto que eu posso fazer qualquer coisa. Estou me sentindo muito preparada, porque eu aprendi demais aqui, todo mundo me ensina e eu gosto muito de aprender. Existe algo em comum a todos esses jovens? A resposta está na palma da mão. Repare, ninguém desgruda da tecnologia. O Brasil é o país da América Latina onde mais se tem acesso à internet. Segundo dados de 2011 do IBGE, 66,54% da população entre 15 e 29 anos tem acesso à rede mundial de computadores. Está em 5º lugar no ranking mundial de internautas, atrás da China, Estados Unidos, Japão e Índia. Dados deste ano do Ibope confirmam, são mais de 102 milhões de usuários. Lembra do pessoal lá do início da reportagem? Pois é, ninguém foge à regra. Um dia acaba a bateria do celular e você tá longe de casa, longe da internet, e você sente assim, parece que o mundo tá mudando, vai acontecer alguma coisa no mundo inteiro e você não tá informado. E confessam, não conseguem viver sem. Se não tiver internet, não dá certo. E a gente fica por aqui. Você tem alguma sugestão de reportagem, crítica ou elogio? Não perca tempo não. Mande um e-mail para stjcidadão@stj.jus.br. Para assistir ao programa pela internet, é só acessar o site do Tribunal. O endereço é este aqui, que aparece na tela. Obrigado pela audiência e até semana que vem. Tchau, tchau.